desculpa a todos, mas o tema hoje vai valer a pena, viu? Vai compensar esse atrasinho que rolou. Gente, o tema de hoje é sobre o Maio Laranja, né? A gente costuma conhecer bem os meses mais do final do ano, assim, as campanhas, né? Novembro Azul, Outubro Rosa, mas as campanhas de começo de ano normalmente ficam muito para trás, justamente por causa do período do ano, né? A gente tem muita festividade nessas épocas, então assim, é muito raro a gente falar sobre a temática do mês de fevereiro, a gente fala mais sobre o carnaval de fevereiro, né? E esse tipo de conduta, esse tipo de comportamento enfraquece um pouco as campanhas mensais voltadas para certos meses, tá bom? Mas vamos lá. Gente, estamos em Maio Laranja. O que é o Maio Laranja? O Maio Laranja, ele é uma campanha voltada para o abuso sexual infantil, tá? E aí é importante a gente já deixar claro alguns aspectos aqui pra gente não ficar perdido. Quando se fala sobre Maio Laranja, quando se fala de abuso sexual, a gente tá falando sobre Maio Laranja. A gente tá falando sobre justamente as crianças serem abusadas. E quando a gente fala de um abuso ou uma doença ou qualquer agravo de saúde, né, isso é um agravo de saúde, a gente pensa epidemiologicamente. Aí, Mirelle, eu lembro que quer medicina, acho que tem outras pessoas aí da área de saúde que querem área de saúde, não sei se vocês todos aí querem área de saúde, mas a área de saúde é bem engraçada. Quando eu entrei, eu não tinha muito domínio e hoje compreendo melhor. A área de saúde, ela tem tantas afecções, tantas doenças, tantos agravos de saúde, que a gente sempre estuda e sempre olha para os problemas de uma maneira epidemiológica. E quando eu falo que a gente olha para os problemas de uma maneira epidemiológica, eu estou dizendo que a gente vai olhar para o que é mais perigoso, para o que é mais importante em nível, digamos que mundial, né? Ou seja, gente, o abuso sexual infantil, ele tem uma epidemiologia. As crianças são mais acometidas tanto por cento em tal região, tanto por cento em tal região, tanto por cento em tal região e assim por diante, beleza? Só que mais importante que isso é a gente ter a noção de que essa população, onde é mais acometida? Vocês vão ver alguns gráficos aí que os textos motivadores trazem pra gente, que deixam muito claro que, a depender da idade da criança, ela é mais agredida em certo ambiente. Por exemplo, a criança que mora com... A criança dos 2 aos 5 anos, normalmente o mais perigoso dela sofrer um abuso é muito mais de uma pessoa da família, de tios primeiramente, depois primos, depois pais, esses são os dados epidemiológicos, pais e primos, do que de pessoas estranhas, do que de pessoas de fora da casa. Então, onde é que a gente vai intervir? Qual vai ser o nosso problema? Onde vai ser a nossa base argumentativa? É assim que a gente vai pensar num agravo de saúde como combate ao abuso sexual infantil. Mas antes, a gente também tem algumas coisas interessantes nesse tema aí, né? A gente precisa definir o que é infância, né? O que é esse período da infância? Eu posso falar sobre adolescência, Bianca? Até quantos anos eu posso discutir sobre isso? Qual é esse grupo que eu estou discutindo que está sendo abusado? Então, é um tema muito rico. Eu acho que vocês vão gostar muito do debate. Eu preparei um carinho pra vocês e vamos lá. Gente, primeira coisa que a gente tem que ter em mente: desafios no combate ao abuso sexual infantil no Brasil. Eu sempre falo pra vocês, os temas eles têm comandos temáticos ou funções temáticas e palavras-chave. A palavra-chave é meio aquilo que você se refere encurtando. Tipo, eu vou falar pra um amiguinho meu: tu fez aquele tema de abuso sexual? Poxa, eu fiz. Mas aqui, nossa palavra-chave é abuso sexual, isso tá muito claro, mas infantil, tá bom? E quando a gente pensa no comando temático, ou seja, na função do tema, como eu tenho que debater essas palavras? Sobre a perspectiva de combater, sobre a perspectiva de ser um desafio combater e sobre a perspectiva nacional, tá? Então é importante, porque por exemplo, eu poderia colocar aqui causas do abuso sexual infantil no Brasil. Isso é outra coisa. Eu ia debater muito mais de onde advém esse abuso sexual do que como combater. Mas quando eu coloco a função temática desafios no combate, eu vou discutir de maneira bem rápida a etiologia, ou seja, a origem do problema, mas vou focar muito mais em como combater. Isso ainda no argumento, tá? Na solução a gente sempre vai pensar em combate, a gente sempre pensa em solução. Mas no argumento, no desenvolvimento, eu já vou mostrar um pouquinho mais da minha solução nesse tipo de redação, que coloca o comando combate. Justamente porque eu preciso, dentro do meu argumento, respeitar a função temática,
que o tema está falando para mim, que é o combate, a questão desafiadora que é o combate do abuso sexual infantil. Como sempre, né, o nosso minuto de aula é orientado em textos motivadores. A estrutura que eu sugiro para vocês, a gente vai debater alguns pontos relevantes que eu quero trazer, algumas áreas de conhecimento que eu acho que são muito necessárias, embora a maioria eu já coloco nos textos motivadores que eu monto para vocês. E por último, a redação exemplo, pra gente dar uma olhada como é que a galera que manja desse tema tá debatendo esse tema, tá bom? Ou que não manja, o que a gente pode não fazer na redação, tá bom? Vamos lá. O texto motivador 1. O texto motivador 1, eu já acabei riscando ele aqui. O texto motivador 1, ele tá disponível em Conselho da Criança, Gov.br, Sala de Imprensa, Cartilha de Abuso em PDF. Então isso aqui é um texto motivador clássico, porque ele foi produzido pelo governo. Ele não vai falar mal do governo, tenham isso em mente. Texto do gov.com.br ou gov.br nunca vai falar mal do governo, porque é um texto do governo, né? Então a gente precisa ter isso em mente quando a gente vai produzir nossa redação. Afinal, se eu tenho esse primeiro texto motivador, isso é a cara de Enem, tá? Eu nem gosto de colocar a fonte Gov primeiro, para que vocês se atrapalhem, fiquem confusos e tal, para depois ele colocar as outras fontes, justamente para você não criticar tanto o governo assim, tá? Então vamos lá, ele cita aí. A realidade da infância e da adolescência no Brasil exige que tenhamos atitudes firmes e responsáveis. Nós escolhemos qual será a nossa postura diante da violência cometida contra crianças e adolescentes. O abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes precisa acabar. Pais e educadores são os principais agentes de proteção às crianças. Esse é o ponto mais importante, hein, gente? Já circulei para vocês. Se o tema da gente é sobre desafios e combate, e eu tô falando no texto motivador que o principal agente é o pai e os professores, claro que não vai colocar que a culpa é do governo, mas pais e educadores realmente nesse tema são os principais agentes que a gente vai pensar. E esses agentes vão ter que aparecer na nossa argumentação e não na nossa solução, tá? Isso é importante. Vamos seguir. O abuso sexual é uma triste realidade que ocorre em todas as classes sociais, religiões, independente do nível de escolaridade, dos analfabetos aos doutores. Infelizmente, é muito difícil de ser descoberto. Mas afinal, o que é abuso sexual? É todo ato ou brincadeira sexual, relação hetero ou homossexual, em que o agressor, normalmente um adulto, tem mais consciência do que a criança, do que o adolescente, do que está sendo feito. Gente, veja isso aí, olha, presta atenção. Abuso sexual, já trouxe a definição pra gente, o governo, a definição do governo, a definição mais correta. Quando eu falo de abuso sexual infantil, o termo abuso sexual infantil é um termo redundante, tá? O abuso sexual, a gente coloca o infantil pra ficar claro, porque se confunde muito com o que a gente chama o termo correto seria, esqueci o nome do meu pai, mas para os adultos o termo é outro, não é abuso sexual, eu vou lembrar. Vocês chamam de assédio, mas não é assédio, lembrei, importunação sexual. Para adultos, para pessoas que têm noção do que está acontecendo, tanto quanto o agressor, a gente vai chamar de importunação sexual, tá? Ou discriminação sexual, todos esses termos são bem aceitos, ok? Agora, quando eu estou discutindo sobre abuso sexual, o termo abuso sexual, quando você coloca infância é meio redundante, é só para garantir que a pessoa entenda que eu estou falando sobre algo que é praticado com pessoas que têm menos consciência do que está acontecendo do que o seu agressor, tá? E detalhe, a criança ou adolescente não precisa não querer, é apenas não ter noção o suficiente do que está acontecendo. E isso é um negócio assim que vocês não podem deixar passar, não podem esquecer, tá bom? Então, retomando, o que é que ele define aí pra gente? Abuso sexual e abuso sexual infantil são a mesma coisa, pois todo abuso sexual ele ocorre normalmente com a infância ou com a adolescência, pois normalmente essa população tem mais consciência do que está acontecendo. Bianca, tem uma observação. E as pessoas com atraso mental, deficiência mental, ainda é abuso sexual? Sim, tá? Então, a partir do momento que uma pessoa que tem um atraso mental, um atraso cognitivo, ela é abusada, a gente chama de abuso sexual, porque ela tem menos consciência, não é um assédio, não é uma importunação, tá? Tentem não confundir. Assédio sexual é o termo que a gente popularizou, mas não é o certo. Abuso sexual só ocorre no ambiente do profissional. O termo certo a nível de legislação é importunação sexual, tá? Só pra gente conhecer bem essas definições que caem muito a nível de redação.
Então, a intenção é, vou continuar a leitura, tá? A intenção é estimular a criança ou adolescente sexualmente, bem como utilizá-las para a obtenção sexual do abusador. Gente, olha que perigo. A definição coloca que se você estimula uma criança e um adolescente sexualmente com o objetivo de também conseguir satisfação sexual, isso também é abuso. E aí a gente cai numa premissa muito perigosa, que eu acho que alguns já pensaram quando olharam para esse tema, que é a questão da sexualização infantil. É outro babado, tá? O que é a sexualização infantil? É o caso da Melody, é o caso do MC Brinquedo, é o caso do MC Pikachu. São casos que a gente olha na nossa sociedade de crianças que são crianças, mas eles eles participam de um universo midiático, o qual o sexo está envolvido, está tangenciando aquela temática, e eles acabam sendo envolvidos por questões financeiras. Mas isso não tem a ver com abuso sexual. Por quê? Porque normalmente a MC Melody tá lá dançando, quando era mais nova principalmente. O caso lá do MC Brinquedo, que estava rodeado de mulheres. O abusador, que normalmente costuma ser a empresa ou o agente daquela criança, ou no caso da Melody, o pai, que também é o agente, né? Ele normalmente não tem a intenção de estimular sexualmente a criança, ele tem a intenção de estimular sexualmente um público através daquela criança. E aí a gente não vai chamar de abuso sexual, a gente vai chamar de sexualização infantil. Isso é outro babado, que é outro tema que eu posso trazer pra gente discutir, tá? Que é, na verdade, o tema da semana que vem. Porque quando a gente fala de sexualização infantil, a gente tá falando sobre você mostrar uma coisa pra criança que é muito perigosa pro campo psicológico dela a longo prazo. A Melody não sentiu os efeitos no dia do que aconteceu, ou na semana do que aconteceu. Não, ela sente os estímulos crônicos. A Melody, por exemplo, ela vai sempre ser uma mulher muito insegura. Por quê? Porque a infância é o momento que a criança tem que ter certeza de que ela é perfeita, plena, né? Aquela criança, toda criança é assim, ela sabe de tudo, ela acha tudo, ela conhece tudo, ela não precisa de ninguém. Esse é o psicológico ideal da infância, né? A adolescência é justamente a transição para você sair da segurança total para a insegurança total. O que acontece com esses casos de sexualização infantil é que, primeiro, essa transição ela ocorre muito cedo, porque a criança agora ela precisa ter corpo, precisa ter, seios voluptuosos, precisa ter corpo voluptuoso. E aí a criança faz essa transição mal porque ela se sente obrigada a responder a um padrão sexual que os hormônios não vão responder. Né? A Melody, com 9 anos, ela nunca teria seios avançados, é impossível, a progesterona e o estrógeno começam aos 9 anos de idade. Mas ela se sente nessa obrigação porque ela é comparada com outras mulheres. Ou, no caso do MC Brinquedo, a mesma coisa, né? Então, a diferença aqui está no campo psicológico desse indivíduo e de todos os outros indivíduos relacionados. Não só a Melody, mas as crianças que ouviram a Melody, que também se sentiam próximas a isso, ou os homens que viam o MC Brinquedo e viam outros homens maiores, a insegurança fica muito mais intensa. Mas isso é outro babado. Isso é outra fofoca. Não confundam isso com abuso sexual, isso pode ser tangenciamento ou fuga ao tema, tá? Fiquem atentos, esse é um tema muito capcioso. Ele é fácil, mas ele é capcioso. Você pode muito fácil cair em armadilhas argumentativas, tá bom? Mas vamos seguir. Ele coloca aí que normalmente essas práticas, para finalizar com chave de ouro, estas práticas eróticas e sexuais são impostas à criança por meio de violência física, ameaças ou induções de sua vontade. Prestaram atenção, se liguem nessas definições, beleza? Porque o texto motivador 3 fecha com chave de ouro isso que o texto 1 introduz. Esse texto 1 é muito bom. Texto 2. Texto 2, ele é um texto... é o texto 2 mesmo, que complementa o que eu queria falar pra vocês. Texto 2, ele é um texto que todo mundo que tá falando sobre área de saúde, todo mundo aí que vai virar médico, enfermeiro, fisioterapeuta, todas as áreas de saúde importantes, enfermeiro, vai se sentir identificado. A área de saúde trata assim com as questões, tá? A gente costuma discutir de acordo com o que é mais acometido. Então, ele traz algumas definições aí de violência sexual. Na banda direita da imagem, eu queria focar com vocês, ele coloca abuso sexual infantil com contato físico e sem contato físico. Deixa eu aproximar, porque eu acho que vocês não estão conseguindo ver. Deixa eu aproximar aqui pra gente. Então, ele coloca, aqui, deixa eu só mover a tela. Com contato físico. Carícias, desculpem. Com contato físico, o texto motivador define pra gente como é essa violência sexual.
Gente, abuso sexual é um grupo da violência sexual, tá? O abuso sexual, ele ocorre sem a exploração sexual. A exploração sexual mais o abuso sexual são um conjunto de violências sexuais. Vamos focar aqui em abuso sexual, que é a nossa temática. E na exploração sexual a gente vai entrar daqui a pouco, tá bom? Abuso sexual, parte do nosso tema. O que é abuso sexual na prática? Com contato físico. Carícias nos órgãos, tentativa de relação sexual, masturbação, sexo oral, penetração, tudo que envolve contato. Mas mais importante do que isso, eu acho que mais fora da caixinha, que a gente tem mais dificuldade de pensar, é o sem contato físico, que também é abuso sexual. É o assédio, quer queira, quer não, a proposta de relação chantageando o indivíduo, conversas sobre atividades sexuais com grupos infantis juvenis também são abuso sexual. Exibicionismo, tá? Porque a pessoa vai e aparece sem roupa, também é, mesmo que não seja prática, acaba sendo a incitação. O ato de observar a criança, o ato de fixar atos em crianças, forçar a criança a assistir a algum tipo de material pornográfico, forçar a criança a se tocar de alguma maneira, tudo isso é sem contato físico, tá? É importante ter isso em mente. Agora, a exploração sexual, que não faz parte do nosso tema, é a prostituição, é a pornografia, é a questão do tráfico, e também está em discussão se os MCs, a envolver essas crianças num grupo midiático, que também tem a ver com dinheiro, né? De maneira geral, o funk infanto-juvenil, digamos assim, se também é exploração sexual, mas isso ainda não é uma definição oficial, tá? Essa é uma discussão. Agora aqui tá o que a gente gosta. Aqui tá a fábrica de tese. Gente, ó, todo texto motivador com imagem é fábrica de tese. É hora de pensar o que é que eu posso colocar na minha redação. E ele coloca pra gente: perfil das notificações, ou seja, o que é mais importante? Crianças, as vítimas, 74,2% do sexo feminino, 25,8% do sexo masculino. A gente tem muito essa ideia de que normalmente a mulher sofre mais. De fato, mas no público da infância, não. No público da infância as coisas são um pouco mais equilibradas em relação, quando a gente vai avaliar daqui a pouco, o público adolescente. Qual é a idade dessas crianças? Normalmente entre 1 e 5 anos, mais fácil de ludibriar. Lembrando que o que é criança? Criança vai ali dos 0 aos 5 anos, tá? Não, desculpa, dos 0 aos 10 anos. Na verdade, 10 anos. Antes seria mais recém-nascido. Seguindo. 3,3% possuem algum tipo de deficiência ou transtorno. Não é muito grande, não é muito representativo, mas é um dado. Quem são os agressores? Mais importante do que tudo, quem é essa galera que a gente precisa intervir? 82% são do sexo masculino. Veja, é relevante, mas não é tão relevante assim. Eu tô falando de que a cada 5 casos, 4 foram praticados por homens, mais 1 foi praticado por mulheres. Que isso vai um pouco contra o que a gente tem de visão midiática da maioria desses casos. 57%, ou seja, quase 60% destes, têm vínculo familiar. E apenas 27,6% eram amigos ou conhecidos. Gente, veja, você tem 57% conhecido e 27,6%, familiar, e quase 30% eram amigos. A gente só tem uma porcentagem de 6% de pessoas desconhecidas. Então, a criança normalmente tem a prática dentro do seu ambiente domiciliar, tá? Esse é o padrão. E qual é o desafio no combate? Acompanhar o ambiente domiciliar. Esse é o foco. E não só isso, mas tornar a denúncia do público infantil uma denúncia que seja perceptível por parte do governo. Por quê? Porque a maioria desses casos, como ele ocorre, aí a gente fica assim, devem saber. A galera deve saber e não deve denunciar. E a gente vê isso na mídia o tempo inteiro. Que a mãe sabia, que o pai sabia e continua essa situação. Seguindo o texto motivador, ele coloca aí, 33,7% dos eventos tiveram caráter de repetição. Por quê? Porque a criança ou não consegue denunciar ou, quando denuncia, não tem a devida preocupação. 70% dos casos ocorreram na residência da criança e 62% foram notificados como estupro, ou seja, chegaram ao nível máximo da violência sexual. A gente fala que a violência sexual não começa com estupro.
tá? É muito, muito raro um abuso sexual se tornar de cara um estupro, uma violência sexual. Normalmente, ele vai de uma escala, né? Sem contato físico, com contato físico e estupro. Então, normalmente a gente só pega o caso no ponto máximo da violência. Adolescentes. Os adolescentes normalmente agredidos são 92,4% do sexo feminino e 7,6% do sexo masculino, predominantemente na faixa etária dos 10 aos 14 anos, ou seja, 70% dos casos ali na faixa dos 10 aos 14, e 7,1% possuíam algum tipo de deficiência ou transtorno. Veja, também é um número representativo, agora um pouco mais, mas também não tão relevante, mas é representativo em relação às crianças, que era bem menos. Vejam também o público feminino, olha, 92,4%, né? Então é bem diferente das crianças, que só 74,2% era no sexo feminino. E aqui nós temos outros dados, como a gente já tinha falado, fábrica de teses. Olhem aí o público adolescente. O público adolescente coloca pra gente aí que o agressor, 92,4% do sexo masculino. Agora eu tô falando que a cada 10 casos, 9 são homens, mais de 9 são homens, né? Então, assim, muito mais relevante do que na criança. 38,4%, veja como cai, lá tínhamos 57%, 38,4% tinham um vínculo intrafamiliar, ou familiares, ou parceiros íntimos. E isso é o BO da adolescência, tá? Na adolescência a gente vai ter muito mesmo família, tá? Amigo e o próprio parceiro, tá? Aquele primeiro parceiro, aquele primeiro namorado da infância, tá, que vai praticar esse ato. Isso é importante. Então, veja, teses já automáticas. Abuso sexual na infância, abuso sexual na adolescência. Ou abuso sexual intradomiciliar, abuso sexual dentro de relações interpessoais, né, relações íntimas. Ou abuso sexual intrafamiliar, abuso sexual com amigos e conhecidos. A gente também pode pensar nos problemas que a gente acabou de citar. Abuso sexual e a dificuldade de notificação dentro do ambiente domiciliar. Abuso sexual e a possibilidade de recorrência, né? Tudo que a gente falou de problema. Eu, particularmente, prefiro a tese que eu tinha acabado de comentar, a primeira de todas, sobre a gente identificar a dificuldade de combater esses dois faixas etárias, crianças e adolescentes, porque tudo é abuso sexual infantil, tá? E aí, 39,8% dos casos ocorre recorrência, 60% deles ocorrem em casa, mas 13,9% ocorrem em via pública. E quando eu tô falando que ocorre em via pública, eu não tô falando do cara louco lá que vai assediar mulheres, que na adolescência essa imagem midiática que a gente tem, mas não, tá? É muitas vezes o contrário. É muitas vezes esses 13,9% aí é do pai que força a criança, é da adolescente, né? É do namorado que força ela não quer ir pra casa e aí ocorre em via pública o estupro. Normalmente é assim, é do amiguinho, do conhecido que leva ela pra casa e um dia força e ali mesmo ele acaba efetuando o ato do estupro. E o estupro normalmente evolui muito mais rápido, 70% dos casos são notificados direto como estupro. Tá? Então a gente precisa ter essas questões em mente na hora de debater esse tema. Deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa. Beleza, vamos lá. Texto 3. O texto 3 ele não é tão rico quanto os outros, mas a gente pode discutir. Vamos lá. Ela recebeu uma ligação de uma pessoa que não pode ser identificada para preservar o anonimato garantido pelo serviço, dizendo que, ao trocar a fralda da criança, encontrou seu órgão genital machucado e com pus. Segundo o relato, a menina estava sendo abusada pelo padrasto e a mãe não fazia nada porque não queria que o marido fosse preso. Camila anotou os detalhes sobre a vítima: nome, onde morava, informações sobre a família e o caso. Foi encaminhada à polícia do estado para ser apurado. Mas é impossível descobrir de forma organizada e sistemática o destino de denúncias graves como a relatada pela atendente. A falta de dados centralizados prejudica o combate, já que o primeiro passo para a criação de políticas públicas contra o crime é saber o tamanho do problema, como ele costuma acontecer, se há maior ocorrência em determinados estados e que questões, em alguns casos culturais, precisam ser combatidas em busca de uma solução. Ele defende que o poder público tenha um sistema exclusivo para monitoramento do abuso sexual infantil, a exemplo do que ocorre nos Estados Unidos e no Reino Unido. Em terreno britânico, os números divulgados por diversas entidades governamentais são reunidos pela NSPCC, que é a Sociedade Nacional para a Prevenção de Crueldade contra Crianças. Nos Estados Unidos, entidades reúnem esse tipo de informação. O Departamento de Saúde Federal tem um escritório específico de cuidar das crianças que publica relatórios periódicos.
No Brasil, a primeira pergunta sem resposta diz respeito ao total de denúncias de violência sexual contra crianças que chegam a diferentes autoridades. Elas podem chegar pela delegacia de polícia, especializada na criança ou não, pode ir para o Ministério Público, pode chegar por meio dos conselheiros tutelares, pode chegar pelas varas da infância e da juventude. Casos envolvendo crimes virtuais, ou seja, online, ainda são investigados pela Polícia Federal. Não há números consolidados da quantidade de denúncias feitas no país todo por nenhum desses caminhos. A suspeita também pode chegar pelo Disque Denúncia e serem encaminhadas a algum desses outros canais. A segunda lacuna é com os dados sobre o que aconteceu com as denúncias, as que chegaram por esse caminho. As suspeitas são passadas individualmente para serem investigadas pelas polícias estaduais ou por outras autoridades. Todos os casos são repassados em tese e investigados. Mas, como não há uma regra que obrigue quem recebeu as denúncias a dar retorno, os feedbacks que chegam são poucos. Disponível pela BBC. Claro que a gente deu 2 textos motivadores bem governamentais. O primeiro e o segundo são governamentais, mas o terceiro não é governamental, é da BBC, né, uma empresa de jornalismo. E ela vai investigar aqui, minha gente, o governo, né, que é o que o repórter faz. A função do repórter é denunciar o governo. E o que acontece? Ele já coloca pra gente alguns dados relevantes. Primeira coisa que eu achei muito rica nesse texto motivador. De fato, gente, se você for parar pra analisar, beleza, os pais e os educadores são os principais agentes. Massa. Mas o pai que quer denunciar, ele faz como? Ele vai pra onde? Ele liga pra polícia? Ele faz um BO? Ele prende? Como? Né? E não só isso, mas seguindo a lógica. Depois desse fato, dentro disso, digamos assim, os educadores que querem denunciar, a escola que quer denunciar, o hospital que quer denunciar, como ele consegue fazer essa denúncia e cadê a delegacia da infância e da adolescência, né? O DHPP, ele não existe em todo canto, tá? E aí, não existe um sistema uniformizado como a violência contra a mulher, que existe um sistema uniformizado. Todo caso vai da delegacia da mulher. Os casos que são de agressão vão para o hospital da mulher, para o hospital da mulher e para a delegacia da mulher. Então, as questões são mais organizadas e estruturadas e existe toda uma estrutura de proteção. No caso da infância e da adolescência, não existe essa estrutura. Tem para vara, tem para o conselho tutelar, tem para delegacia estadual, para delegacia federal. São tantas vindas que não há uma estruturação da investigação desses casos. Beleza? Pra finalizar, o texto 4 aí é um texto mais só pra enrolar vocês. Ele fala alguns sinais aí. Eu coloquei só pra enrolar vocês mesmo. Nem vale muito a pena a leitura, tá? Mas ele fala que as crianças normalmente que são abusadas, elas têm perturbação no sono, na alimentação, no desempenho escolar e mudanças de comportamento bruscas. Ou seja, quem é que pode perceber a mudança de comportamento dessas crianças? A escola e a família, né? Vamos lá. Gente, tema polêmico. Tema polêmico pede pra gente discutir na introdução da maneira menos polêmica possível, tá bom? Então, eu acho que na contextualização, na introdução, se eu fosse vocês, eu seria mais objetivo. Utilizava uma introdução do tipo flash ou contextualização. Algo claro, objetivo e sem dúvidas. Depois, a tese, temos vários pontos aí, né? Os traumas familiares, os abusos virtuais, a falta de vigilância familiar, a escola e sua participação e a família. Mas, acima de qualquer coisa, a tese que eu mais prefiro foi a que eu trouxe para vocês, que é você discutir na infância sobre isso, na adolescência sobre aquilo, tá? Lembrar das plataformas de denúncia, lembrar na conclusão das queixas pela escola, que são quase impossíveis de conseguir algum tipo de via de denúncia, e do acompanhamento psicossocial com vigilância familiar, que não existe com qualidade. Algumas áreas de conhecimento que eu sugiro para vocês. Gente, a Constituição Federal, no artigo 227, ela fala que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e adolescente o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Então, o artigo para a criança não é o 6º, o artigo da gente vai ser o 227. E o artigo 227, inciso 4º, coloca: a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança. Veja que ele define bem como a gente viu, né? O que é abuso sexual, o que é violência sexual e o que é exploração sexual. O artigo 213 também coloca pra gente que constranger a mulher, especificamente com conjunção carnal, é uma violência de grande ou violência de grande ameaça, também é digno de pena, né, com reclusão de 6 a 10 anos. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é o nosso melhor amigo nesse caso. Lembrar, gente, que o ECA não é um órgão, o ECA é só um conjunto de leis, tá? Eu já vi gente falando que o ECA precisa fazer isso na conclusão.
Não faço não, pelo amor de Deus. O ECA é um conjunto de leis. O ECA não vai barrar nada nem ninguém. Ele vai só melhorar as leis. É o que você pode fazer ou se utilizar delas. O ECA coloca pra gente, que é a Lei 8.069 de 1990, que no artigo 5º, que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A lei desse ano de 2020 e que agora, em 2022, foi realocada, estou trazendo para vocês esse tema também por causa disso, tá? Foi que em 2020, e essa lei foi realocada para 2022, há um aumento das penas contra crimes de liberdade sexual e para crimes sexuais contra vulnerável. Ano passado teve o caso do menino Henri Borel. Na verdade foi em 2020, mas em 2021 ele veio a lei Henri Borel. Não, acho que foi 2021 mesmo. Foi em 2021 teve a caso da lei Henri Borel. E aí a lei Henri Borel ela não foi aprovada de vez ainda, mas houve uma tentativa de associar a lei Henri Borel com a lei de abuso sexual infantil para aumentar essas penas mais ainda. E provavelmente vai ser aprovada. A só de abuso sexual já foi aprovada esse ano, a gente precisa estar atento, tá? Que é essa lei aí realocada para 2022. Áreas de conhecimento, agora eu trago alguns casos que eu acho legal vocês conhecerem, pesquisarem sobre. O caso da Araceli Sanches, não sei se vocês conhecem, foi um caso que ficou muito famoso aqui no Brasil. A Araceli, se não me engano, tinha 9 ou era 12 anos, alguma coisa assim. E aí ela sempre ia de ônibus pra escola, na verdade ela ia andando até o local do ônibus. Isso era em 1970, tá, gente? E aí tinha um bar na esquina dessa parada. E aí um cara muito, muito rico, junto com outros amigos ricos lá, pararam a Araceli. Eles sempre faziam elogios, não sei o que, segundo relatos. Mas aí pararam a Araceli, estupraram a Araceli, ela foi esquartejada. E o mais interessante desse caso é que ele ocorreu numa região que existem pessoas muito ricas e pessoas muito pobres, né? Mas assim, em regiões interioranas, isso fica muito mais nítido. E aí, no caso Araceli, as pessoas que denunciaram foram mortas, provavelmente pelos ricões que fizeram isso. O cara que fez isso com a Araceli hoje é advogado, é chefe da vara de comércio da OAB, nunca foi preso de fato. Todas as suspeitas apontavam contra ele. Toda vez que alguém dava suspeita, ele matava o caso. E aí eu sugiro para vocês assistirem no YouTube esse caso, porque assim, é muito chocante o quanto o dinheiro pode deturpar esses casos. E eu acho que é o que mais acontece, né? O que mais acontece, além do ambiente domiciliar, né, toda ameaça que existe dentro de casa, são casos como esse, que são pessoas famosas e que acabam sendo morto assim. Tá? Então, pesquise sobre esse caso, é um ponto legal para citar. Lembrar que o Dia Nacional do Combate à Exploração Sexual Infantil foi determinado pela Lei 9.970 de 2000, justamente pelo caso da Araceli, tá? Foi dia 18 de maio de 1973, então agora há pouco, por isso eu trouxe tema para vocês. Houve essas acusações, né? A menina foi raptada, drogada, torturada, estuprada, asfixiada, morta. Queimaram o corpo. Gente, foi um negócio absurdo, assim. E além da demora absurda nas buscas da polícia, depois de muita campanha, depois de muita revolta nacional, sempre que havia testemunhas, as testemunhas eram mortas, os policiais eram mortos, era um negócio absurdo, assim. Sabe, eu acho interessante você ver como no Brasil isso prevalece, né? Normalmente as meninas são o principal caso, né? Tenham isso em mente, mas o local de ocorrência que chama muita atenção. Nas vítimas crianças, a gente tem mais ocorrência na residência, nas adolescentes também mais na residência, na via pública isso muda um pouquinho, mas a maioria dentro de casa, né? E não só isso, mas normalmente quem pratica essa ação. Vejam que no público da infância a gente tem 4.000 dos casos são pai ou padrasto, 3.300 casos são de amigos ou conhecidos. Já no caso da adolescência, muda um pouquinho, né? A gente vai ter 3.500 dos casos de pai ou padrasto, 5.000 dos casos de amigos ou conhecidos, 3.300 de desconhecidos. Olha, agora vem aquele pacto midiático, né? Mas olha, mais importante ainda, 3.000 dos casos são de namorados ou cônjuges dessas pré-adolescentes ou adolescentes, tá bom? Na literatura a gente tem uma obra bem polêmica que eu queria trazer para vocês, que é o caso Lolita, né? Do Vladimir Nabokov. Lolita basicamente é uma história
de um cara mais velho que se apaixonou por uma menina mais nova. E assim, é nitidamente um caso de abuso sexual, mas Lolita é contado pela perspectiva do abusador. E às vezes é muito louco porque você acaba se envolvendo na loucura dele e às vezes você até... Gente, preste atenção no que eu tô falando. A obra é escrita pela perspectiva dele, então é tudo muito fantasioso, é tudo ele que tá vendo que eles são um casal amoroso e nada disso. É porque é da perspectiva dele, então ele é doido, ele é obcecado, entendeu? E aí, quem vai ler na obra, você vai ter uns mistos assim, mas é porque você tem que entender que o misto, a doidice, foi gerada pelo próprio abusador, essa é a cabeça dele. A Lolita é uma obra maravilhosa, polêmica demais, porque ninguém entende de fato. Oxe, como assim, autor? Você tá chipando uma criança com... Não, eu tô falando como o funcionamento dessas pessoas, justamente para falar que o problema está na mente delas. Elas precisam de intervenção, elas precisam de apoio psicológico, elas precisam ser afastadas da sociedade, porque é como a mente delas funciona. Isso é muito legal. Além disso, a gente também tem A Mão Boa e A Mão Boba, de Renata Erich, uma obra nacional que, assim, eu adoro. Na obra, Renata conta de uma maneira bem lúdica como é que a criança pode denunciar, né? Que é uma forma tão legal de prevenção. É uma obra de educação sexual, mas assim, você percebe pelo título que ela é extremamente infantil. O que a mão boa faz e o que a mão boba faz. O que é carinho e o que é abuso. Isso é muito relevante e a gente precisa sempre ter em mente, beleza? Eu vou dar um exemplo bem rapidinho aí pra vocês. Introdução. Em Alice no País das Maravilhas, conta a história de uma menina cujo imaginário é grandioso e que ao dormir ela sonha com um mundo cheio de mistérios, fantasias e aventuras. Esse ato é o que faz uma criança ser criança, sendo peculiar que elas tenham liberdade para aproveitar e desfrutar de suas imaginações. Entretanto, há muitas crianças perdendo esse prazer e sendo coibidas à exploração sexual. Então vejam um erro já que essa redação fez. A tese dele é: a criança perde a sua liberdade e a coibição na exploração sexual. Exploração sexual não tem nada a ver, assim, nada no sentido de foge do tema, tá? Quando a gente se refere a abuso sexual. Segundo Drummond, existem duas fases da infância. Duas fases da vida, a infância e a velhice, em que a felicidade está em uma caixinha de bombons. Gente, já começou errado. O desenvolvimento deve começar com a tese, deve explicar o que é que ele vai falar antes de trazer essa área de conhecimento que ele trouxe aí pra gente, né? Então evitem esse tipo de comportamento. Vamos seguir. Assim como essa inocência, muitos menores não distinguem entre ações boas e ações más. E aproveitadores abusam disso para tentar os persuadir com brinquedos, chocolates, promessas, entre outros. Uma vez conseguido, eles abusam sexualmente da criança ou fazem turismo sexual, vendendo-as para terceiro para abusarem. Gente, presta atenção, olha o tamanho dessa frase. Uma frase não pode ficar maior do que 2, 3 linhas, ela não pode ter mais do que 4 orações, porque senão ela fica confusa. E ela está confusa. Qual é o objetivo dele? Qual é o problema? Qual é o desafio ao combate? Nada é especificado e tudo fica muito no senso comum. Ele podia sintetizar isso aí, basicamente dizendo que o abuso ocorre justamente quando existe uma promessa ou uma ameaça buscando benefício sexual, que é a definição do que é abuso sexual. E aí ele poderia partir para o problema. Então, assim, muito longo, pouco coeso, pouco coerente e pouco associado com a função temática, né? Precisava de mais uma frase aí para falar qual é o problema. Essa frase não existe, tem uma frase bem curta. Essas experiências negativas podem afetar a sua formação. Sim, e como é que resolve esse BO? E cadê o ponto a ser resolvido, né? E quem é o grande culpado? Para finalizar, vamos lá para a conclusão direto, né? Porque essa não é tão boa assim. Só para vocês verem o que a gente não deve fazer. É evidente, portanto, que as medidas são necessárias para resolver esse impasse. Para isso, a escola, junto à família, agentes muito relevantes, precisariam oferecer palestras sobre esse assunto. A ação, abordando os perigos, como evitar e o que fazer para denunciá-los. Isso aqui acho que é o meio modo, né? Outro agente, o governo, através do Mineduc, poderia a ação abordar esse tema em vestibulares como o Enem, visto que a visibilidade traz à tona a ação de novo. A mídia, a gente tem que aproveitar essa discussão, a ação de novo.